Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo o pensamento deles, Jesus disse: todo o reino dividido em grupos, que lutam entre si, será destruído, e uma casa cairá sobre a outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino poderá sobreviver? Se vocês dizem que é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que eu expulso os demônios, se é através de Beelzebu que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso, eles mesmos hão de julgar vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa e os bens que nele estão em segurança, a sua casa fica protegida. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele e vence-lhe, arranca-lhe a armadura na qual confia e reparte o que roubou, quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós, na vida, temos muito em fazer discussões. Discussão. Aquilo que não me agrada, que o outro faz, que o outro pratica, que o outro comete, eu estou duro e firmemente preparado para corrigi-lo. Mas eu não estou preparado para corrigi-lo da forma que Deus manda. Eu estou preparado para corrigi-lo da forma que eu sinto que é o certo. E muitas das vezes esse sentimento não é o certo. No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra as ações que o povo pensa, os pensamentos que o povo tem e a forma como o povo fala sobre Jesus. Muitas das vezes nós devemos pensar antes de dizer as coisas. Muitas das vezes nós devemos raciocinar antes de falar aquilo que nós vamos dizer. Quando nós estamos passando por um desafio, por uma tribulação que alguma pessoa comete, a gente sempre tem o pecado, a tentação de rebater aquela pessoa sempre. Nós não devemos fazer isso. Devemos ter paciência, porque rebater a pessoa é pior. Quanto mais a gente rebate a pessoa, mais a gente está discutindo contra ela e mais ela vai caçar algum tipo de argumento para jogar conosco. Eu passei em algo semelhante a isso ontem, e sobre algo que aconteceu na minha sala, e era tanta gente contra mim, e eu tava com tanta preguiça de responder a todo mundo, literalmente preguiça. Eu sei que preguiça é pecado, mas eu tava com uma preguiça tão grande de responder a todo mundo o óbvio, que eu fiquei calado, porque na próxima aula ia ter prova, então eu fiquei calado. Falei, fingi que eu nem escutei. 40 alunos falando com um, mas tá bom. Eu não escutei. Simplesmente eu não escutei. Por quê? Porque quanto mais nós rebatemos, mais é pior. Naquele momento a pessoa não está preocupada em saber o que você vai defender. A pessoa está preocupada em te crucificar. Raciocine isso. Nós precisamos raciocinar isso na nossa vida. No momento da briga, a pessoa que está discutindo conosco não está preparada em entender o nosso lado. Ela não quer entender o nosso lado. Ela quer crucificar a gente. Pelos preceitos, pelos conceitos que ela acha certo. Então, naquele momento, não é certo você falar com uma pessoa. É certo você engolir aquilo que a pessoa vai te dizer. Depois, em um momento oportuno, em um momento em que Deus lhe dará, você diz à pessoa o que aconteceu e o que se passou. É assim que eu estou fazendo.
Eu não falei agora, porque ainda não é o momento oportuno. Mas quando for o momento, eu direi. E quando eu disser, eu não me preocuparei com o argumento dos outros. Porque o que vale é o meu. A defesa, quem está lançando, é eu. Seguindo o ponto do evangelho de hoje. Jesus inicia o evangelho expulsando um demônio. Um demônio de um corpo de uma pessoa que era muda. Ponto. Primeiro ponto. A pessoa era muda. E aí Jesus expulsa esse demônio e já realiza um milagre. Ele faz duas coisas em uma coisa só. Em uma ação só. Ele faz duas coisas. Ele faz dois milagres em um milagre só. Poder grande, poder misericordioso, poder magnífico esse de Jesus. A pessoa era muda e tinha um demônio. Pois Jesus expulsa o demônio e acaba soltando a língua da pessoa. E nós ainda duvidamos da capacidade de Deus na nossa vida. Como Deus realiza milagres? Nós precisamos muitas vezes confiar. Se Deus realizou 2 milagres em uma pessoa, quantos milagres ele consegue realizar em você hoje? Confiança em Deus. Se nós temos essa confiança, pode cair qualquer chuva, tempestade, a casa pode desmoronar, que nós estaremos firmes porque a nossa confiança e a nossa casa será Deus. Mas aí então, as pessoas aproveitam essa brecha para dizer: ah, mas por que eles expulsam esses demônios? Tá vendo? Sabe o que é? É por Beelzebub que eles expulsam os demônios. Aí vem aquela hora dos fofoqueiros. Gente, o pior pecado que tem, que coisa medonha. Já tô encarnando o Padre Léo já. Que coisa medonha. Fofoca. Esses dias nós estávamos montando as pizzas lá, aconteceu exatamente isso. O padre deu um puxão de orelha no segundo povo lá. Porque é conversa de canto. E é tititi daqui, e é tititi daqui, e é tititi dali. E não falam para o coordenador o que está acontecendo. Enquanto a gente não fala para a pessoa o que está acontecendo, a pessoa não vai saber. Segundo ponto do evangelho de hoje. A gente só vai conseguir entender os mistérios de Deus na nossa vida se a gente abrir o nosso horizonte. Aqui no evangelho de hoje, eles não abriram o horizonte como nós estamos abrindo aqui. O que eu digo abrir o horizonte? Entender que Jesus não fez um milagre só, ele fez 2 milagres ao mesmo tempo. Entender que se fosse por Beelzebub, ele não estaria nem expulsando aquele demônio, ele estaria deixando lá. Porque o encardido não quer retirar, o encardido quer mais. Independente de como for a ação, ele quer mais. Ampliemos os nossos horizontes. Ampliemos a nossa visão. Mas para ampliar esta visão, nós precisamos do primeiro ponto, da confiança. E nós precisamos, acima de tudo, de Deus na nossa vida. Se nós não tivermos Jesus, nós não confiaremos e, acima de tudo, nós não conseguiremos ampliar os horizontes. Aí Jesus, então, dá um forte ensinamento para essas pessoas. Todo o reino que está dividido desmorona. Cuidado! Jesus alerta sobre um terceiro ponto aqui que eu vou deixar em evidência. Todo o reino que está dividido desmorona. Se na sua família há uma divisão, procure unir essa divisão novamente. Se na sua relação há uma divisão, procure juntar essa divisão. Procure cortar essa divisão da sua vida. Se com os seus irmãos há uma divisão, procure cortar essa divisão da sua vida. Por quê? A divisão acaba. É como podre. Quem já viu podre em carro? Ou em algum equipamento, em geladeira,
Eletrodoméstico, geladeira é comum. A gente vê aquela geladeira velha, lá da praia. Geladeira velha de praia. Normalmente é assim. Você vai lá, você vê o fundo da geladeira, a parte de baixo da geladeira, já tá toda podre já. Por quê? O que que é o podre? É uma partezinha. O podre é só a porta, por exemplo. É só um pedacinho da porta. Muitas das vezes é só uma manchinha que você vai lá e passa a lixinha e ela sai. Mas se você não passa a lixa, acontece o quê? Vai chovendo, ou vai caindo a maresia, e aí vai oxidando mais. Vai chovendo, vai caindo a maresia, vai oxidando mais. E aí vai aumentando, vai aumentando até que vira um buraco, até que vira uma cratera, até que você perde aquilo que você tem devido à ferrugem, ao podre. Da mesma forma é a divisão na nossa família. Enquanto é só uma briguinha, ah, tá bom, foi só um desentendimento, tá tudo certo, ainda nós somos irmãos, ainda nós somos. Nossa senhora, o bebê caiu. Jesus. Pronto. Enquanto ainda tem uma briguinha, ah, foi só uma briguinha, foi só um desentendimento, passou, passou, nós somos amigos, cumprimenta e tal. Pronto. Quando nós temos uma briga séria entre a pessoa, Padre Léo já alertou isso e eu já falei aqui no canal. Quando nós temos uma briga séria com a pessoa, o que que vira? Ressentimento. Paulo deixa bem claro na carta aos Efésios: contudo, eu vos digo que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Porque o que acontece quando o sol se põe? Aquilo ali vira uma ferida cicatrizada. Já fica aquela cicatriz no seu coração. Você não consegue tirar fácil. Nós precisamos arrancar do nosso coração essa ferida enquanto há tempo. Porque a divisão corta qualquer relação com as outras pessoas. Aí a gente começa falando, ah, eu não vou na casa do fulano porque o fulano é não sei o quê. Ah, eu não vou na casa do ciclano porque ciclano fez isso comigo, eu não falo mais com o ciclano. Por aí vai. E só tende a piorar a relação. Jesus, então, continua o evangelho. Ele segue, então, o evangelho. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua casa e os bens que tem nela, eles estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura na qual está confiada e reparte o que roubou, quem não está comigo está contra mim, e quem não está comigo dispersa. Que frase forte que Jesus deixa aqui, né? Exemplificando. Não há meio católico. Ah, eu sou católico, mas tem um tempão que eu não vou na missa. Eu sou católico, mas tem uns anos que eu não vou na missa, que eu não piso na igreja. Porque aconteceu isso e aquilo, e aí para não pecar, eu fico em casa só assistindo pela TV Canção Nova, pela TV Aparecida, missa com o padre. Uhum. A gente se alimenta da TV também. Dá o horário do meio-dia, 11 horas, que nem tá nesse momento, 11 horas que está sendo gravado o vídeo. Nós ligamos lá no canal da Ana Maria Braga e vai comer na receita que ela vai fazendo. Nossa, que empadão bom! Rapaz do céu, que ou nós somos ou nós não somos. Se nós somos católicos de verdade, nós devemos professar a fé. Nós devemos louvar a Deus. Nós devemos adorar a Jesus. Se nós não somos católicos de verdade, nós nem entramos na porta da igreja. E aí tem uma coisa interessante que Padre Léo também fala no livro que eu estou lendo.
Para você ser católico, você tem que ser somente católico. Por que ele diz isso? Porque existem muitas pessoas que são católicos, mas acreditam em signo. Que são católicos, mas acreditam em previsão de búzios. Ah, ligue no número tal, 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 e você vai descobrir o amor da sua vida. Se você tem algum problema financeiro, ligue neste número e a gente vai ler as cartas para você e você vai ficar curado. Católico não acredita em nada disso. Porque a única confiança que ele deve ter não é nas cartas. Ele deve ter a confiança em Deus. Somente quem deve saber a nossa vida é Deus. Somente Ele e mais ninguém. Então, que no Evangelho de hoje nós consigamos entender esses pontos. Quem está com Jesus está com Ele. Deve seguir a Ele e não a mais outro. Quem não está com Jesus se dispersa. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.